Então, a gente estava falando desse tópico aqui, né? Falando desse tópico, a Revolução Industrial e o imperialismo. Então, no século XIX, teve início aí o imperialismo. Por quê? Porque vários países no mundo, países europeus, Estados Unidos também, se industrializaram e eles estavam vivendo um contexto aí de uma busca cada vez maior por matérias-primas, por fontes energéticas, por aumentar, ampliar seu mercado consumidor, aumentar também as transações comerciais aí no mundo todo. Então, abocanharam, cada um abocanhou uma parte ali da África ou da Ásia, passaram a dominar territórios onde já existiam populações, enfim, passaram a explorar esses territórios. Na América Latina, foram sendo estabelecidas as áreas de influência de cada país, né? Os Estados Unidos passou a ter uma influência muito forte sobre a América Latina nesse período aí entre o século XIX e o século XX. Passaram a ocorrer uma maior influência de alguns países sobre a América Latina também, nesse contexto de imperialismo. Passou a existir uma nova divisão internacional do trabalho também, com esse período do imperialismo. Ana Beatriz, existia já uma divisão internacional do trabalho? Você está falando que com o imperialismo surgiu uma nova divisão internacional do trabalho, uma nova. Então, já existia uma divisão internacional do trabalho? Já. A primeira divisão internacional do trabalho, ela surgiu lá entre os séculos, né, entre os séculos XV e XVI, basicamente no século XVI, que foi quando começou a colonização mesmo da América, né? Começou a existir o pacto colonial entre as colônias americanas e as suas metrópoles. O pacto colonial que existia no século XVI, com a colonização da América, os primeiros territórios da América serem colonizados, serem explorados, passou a existir a primeira divisão internacional do trabalho. Como assim, Ana Beatriz? As colônias, elas só poderiam comercializar com quem? Com a metrópole. E a metrópole poderia comercializar com quem ela quisesse, com as colônias e com quem mais ela quisesse. Mas, basicamente, as colônias, elas produziam aquilo que a metrópole queria, e a metrópole pegava aquele produto, manufaturava, pegava aquela matéria-prima, manufaturava e vendia para qualquer país que ela quisesse. Ali foi a primeira divisão internacional do trabalho que existiu, que a gente fala. Aqui, no contexto do imperialismo do século XIX, vai existir uma nova divisão internacional do trabalho. Essa nova divisão internacional do trabalho, ela também acontece, de certa forma, entre colônias da época, colônias africanas, asiáticas, e outros países mais pobres, e em relação aos países mais ricos da época. Então, essa nova divisão internacional do trabalho vai ser fixada entre colônias e países mais pobres e países mais ricos no mundo. E essa nova divisão internacional do trabalho vai se dar de que forma, Ana Beatriz? Os países mais pobres e as colônias vão produzir basicamente produtos primários, produtos de primeiro setor da economia, produtos agrícolas, matérias-primas, e vão vender para esses países aí mais desenvolvidos, e os países mais desenvolvidos vão produzir produtos industriais com essas matérias-primas e vão vender para as colônias ou para qualquer outro país do mundo. Então, vai existir uma nova divisão internacional do trabalho. Ok. Falei tudo isso aqui. Expansão da capacidade produtiva, crescimento neto, já falei, nova divisão internacional do trabalho. Ok. Vamos para esse tópico aqui. A economia industrial do século XX. No século XX, vai acontecer o quê, Ana Beatriz? A gente sabe que a segunda revolução industrial é a revolução do petróleo, das inovações promovidas pelo petróleo e pela eletricidade. Vai existir aí o surgimento dos motores a combustão interna, que vai permitir a criação de automóveis, vai surgir aí as indústrias automobilísticas, vão surgir rodovias para subsidiar essa indústria automobilística, porque quando a indústria automobilística surge durante a segunda revolução industrial, surgem os carros, obviamente, indústria automobilística, mas esses carros vão passar por onde? Eles vão andar por onde? Então, vai começar a ser criada também toda uma logística para esses automóveis, para essas indústrias automobilísticas que estavam surgindo. Então, aqui está dizendo século XX, mas a gente sabe que a segunda revolução ela começa no século XIX, até mais ou menos metade do século XIX, e vai até mais ou menos metade do século XX. Né? Aqui está dizendo século XX, mas a gente sabe que esse contexto aí da segunda revolução começa no século XIX. Ok, Ana Beatriz. Então, vamos lá. O que é que vai acontecer durante essa segunda fase da Revolução Industrial? Vai existir aí, óbvio que a gente já falou de imperialismo, né? A gente estava falando até agora de imperialismo, que acontece nesse contexto basicamente, de segunda Revolução Industrial, né? O imperialismo é quando outros países passam a se industrializar e eles buscam cada vez mais matérias-primas, recursos energéticos para movimentar suas máquinas e buscam ampliar o seu mercado consumidor. Ok. Isso é tudo contexto da segunda revolução. Então, esse é o contexto aqui do petróleo, da eletricidade, certo?
Então, tudo isso, essas inovações da segunda revolução, petróleo, eletricidade, o nascimento da indústria automobilística, propiciaram uma maior produtividade. Houve o nascimento do motor a combustão interna, que deu início aí à indústria automobilística, e também, de certa forma, para essas indústrias automobilísticas estarem constantemente fabricando carros, era necessária uma infraestrutura para isso. Então, foram criadas extensas rodovias também, para fazer funcionar toda essa logística da indústria automobilística. Os meios de transporte passaram a conectar diversas partes do mundo. Que meios de transporte, ou seja, tudo isso aqui do meio técnico, né? Passaram a conectar várias partes do mundo. Ok. Espera aí. Está descarregando aqui. Aí, durante a segunda revolução industrial, vai surgir também modelos de produção, métodos de produção nas indústrias. Vão surgir 2 métodos de produção aí durante a segunda revolução industrial. Vai surgir o método de produção taylorista e o método de produção fordista. O método de produção que vai imperar mesmo durante a segunda revolução industrial vai ser o método de produção fordista, que criou a produção em larga escala, a produção em massa e a produção em série de produtos. Ana Beatriz, o que é isso? O que é taylorismo? O que é fordismo? O que é produção em série? O que é produção em massa? Lembra aí. Certo, vamos lá. Um cara chamado Frederick Taylor, ele era um engenheiro americano, ele criou algumas ideias de como gerir o processo produtivo dentro das indústrias. Ele criou um método produtivo, o Frederick Taylor, que é chamado de taylorismo. O método produtivo dele é chamado de taylorismo por causa do nome dele. Assim como o fordismo é chamado de fordismo, método fordista de produção, por causa que quem criou foi o Henry Ford, certo? Então, o dono da Ford. Sendo que o Henry Ford, ele se baseou nas ideias do Frederick Taylor, do taylorismo. O que é que dizia o taylorismo, Ana Beatriz? Dizia o seguinte, que o taylorismo foi um método produtivo criado para se aproveitar o tempo para se produzir mais produtos. Então, se cronometrava o tempo que uma pessoa ia realizar uma função. Existia uma divisão do trabalho, cada funcionário tinha sua função dentro da indústria, sua tarefa dentro do processo produtivo. Ele não conhecia o produto final, ele conhecia sua função. Ana Beatriz, isso é parecido com o Fordismo? É parecido com o Fordismo, porque o Fordismo, o Henry Ford, ele ampliou as ideias do Frederick Taylor, entendeu? Então, muita coisa do taylorismo você vai ver no Fordismo. Por quê? Porque o Henry Ford só ampliou algumas coisas do taylorismo. Então, no taylorismo já existia a cronometragem do tempo. Tal funcionário realiza tal função em tanto tempo. Se cronometrava o tempo que você ia realizar uma função, porque aí você ia conseguir produzir cada vez mais produtos. Existia uma especialização do trabalhador, cada um tinha a sua função, ele não conhecia todo o processo produtivo, conhecia a sua função. Então, se a minha função era pregar esse botão aqui, eu conhecia isso, que era a minha função, certo? E outra coisa, no taylorismo, ele criou uma ideia de dividir o trabalho mental do trabalho manual, do trabalho físico. Então, o Taylor, ele dividiu muito bem o trabalho físico do trabalho manual. Então, o trabalho as decisões da empresa, o trabalho mental, né? O trabalho mental geralmente era feito por quem? Pelo dono da empresa, pelo dono da indústria. Ele controlava todo o processo produtivo, dava ordens. Existia uma certa burocracia dentro do taylorismo, né? As decisões iam de cima para baixo. E o funcionário, ele só acatava aquilo ali. Ó, mandaram fazer isso, estou fazendo. Mas o funcionário, ele não tinha muito conhecimento, ele não era uma mão de obra com grande conhecimento. Basicamente, ele só conhecia a sua função. Então, existia essa separação do trabalho mental daquela pessoa que idealiza o produto, que dá ordens, que geralmente eram aquelas pessoas que administram a indústria, do trabalho que era manual, ou seja, que era feito pelos operários. Existia essa divisão bem clara dentro do taylorismo. O que é que o Henry Ford fez? O Henry Ford, no início do século XX, ele ampliou essas ideias de Taylor, pegou tudo isso, todas as ideias de Taylor, e trouxe para um novo método de produtivo que ele implantou dentro da indústria da Ford, que é a indústria dele. E aí, o que é que ele fez? Ele basicamente inovou em alguns aspectos. O Fordismo inovou algumas coisas do taylorismo.
continuou cronometrando o tempo do trabalhador, o trabalhador continuou fazendo uma única função, alienado, porque ele não sabia o processo produtivo, só sabia a sua função. Então, ficava lá o tempo todo, fazendo só uma única função. Eu só faço isso. E outra coisa, o que é que o Henry Ford pensou? No Taylorismo, não existia esteira, né? A linha de montagem, não existia essa linha de montagem onde o trabalhador fica parado, realizando ali só a função dele. No Taylorismo não existia isso. No Taylorismo não existia uma linha de montagem, onde existia uma esteira, onde as peças iam passando e você ficava parado, realizando só a sua função. O Henry Ford foi que fez isso. No Taylorismo, o funcionário, embora ele realizasse só uma função, ele precisava ficar saindo, se deslocando pela indústria, por exemplo, para buscar alguma coisa, para fazer determinada coisa. O que é que o Henry Ford fez? Se o meu trabalhador ficar parado, realizando só uma função só, se existir uma esteira rolante, né, que a peça fique passando ali onde ele está parado, fixado, ele vai conseguir trabalhar bem mais em um menor tempo possível, para conseguir produzir mais. Então, o Henry Ford adotou o sistema das esteiras, né? A linha de montagem, o sistema de linha de montagem através de esteiras foi inventado por Henry Ford. É uma das grandes inovações do Fordismo, é isso, né? Que é uma coisa que vem sendo utilizada até hoje. Até hoje, se vocês olharem algum vídeo aí de indústria, como é que funciona a indústria de bebidas, por exemplo, vocês vão ver que existe uma esteira, que aquelas garrafas vão passando, vão sendo enchidas, por exemplo, né? E até chegar lá a tampinha e fechar elas. Existe uma esteira. Isso aí foi inventado pelo Fordismo, certo? Isso foi basicamente a grande inovação do Fordismo, foi isso. Então, alienou ainda mais o trabalhador, deixou o trabalhador cada vez mais perturbado do juízo, perturbado bem, porque você ficava parado e fazendo ali sua única função. O trabalhador era especializado naquela única função e ele não conhecia o processo produtivo, assim como o Taylorismo ele também não conhecia. Então, aqui no Fordismo foi do mesmo jeito, ele não conhecia o processo produtivo, só a sua única função. Então, alienou o trabalhador. Mas o Henry Ford conseguiu baratear um pouco os produtos, fazer com que mais pessoas comprassem os seus carros, ele conseguiu baratear um pouco e, de certa forma, aumentar a produção. Foi ele que realmente alavancou aí, fez com que houvesse uma produção em massa de produtos. A produção em massa ela é uma produção do Fordismo. Ela foi basicamente criada com o Fordismo, né? As esteiras onde os equipamentos vão sendo passados, né? De um local para o outro. As esteiras, elas aumentaram o processo produtivo. Então, criou-se aí uma produção em massa. E o que é essa produção em massa? É uma produção em grandes volumes, em grandes quantidades. Então, o Henry Ford, ele criou uma produção em massa, uma produção em grandes volumes. E ele criou também a produção cada vez mais que em série. Ele já existia, de certa forma, essa produção em série, né? Mas ele aumentou essa produção. O que seria a produção em série? A padronização dos produtos. Então, o Henry Ford, ele tanto promoveu uma produção em série, ou seja, padronizou os produtos, fazendo produtos iguais, quanto ele também fez uma produção em massa, ou seja, produziu muitos produtos, passou a produzir cada vez mais produtos em um menor tempo possível, por causa das esteiras, certo? Aumentaram a produção. O que mais? Produção em série. Aí outra coisa, vocês vão ver que o Fordismo, ele é uma das causas, é uma das consequências dele vai ser a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Vai falar disso depois, né? Um dos fatores que fez com que houvesse a quebra de valores de Nova York em 1929 e deu início à Grande Depressão no mundo, que atingiu o mundo todo, a crise começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, foi o modelo fordista de produção. Por que, Ana Beatriz? O Fordismo, ele gerava estoque. Ele gerava estoque. Então, assim, a produção não era conforme a demanda. Era, tipo, estou produzindo, consigo produzir mais, vou produzir mais. Vou produzir mais, vou produzir mais. Mas tinha gente para comprar? Não sei, eu vou produzir. No Fordismo, a produção é em massa, então é em enormes quantidades. E não se preocupava com a demanda, se estocava muitos produtos. Né? Então, um dos fatores que vai ocasionar a quebra de valores de Nova York, da Bolsa de Valores, vai ser o modelo fordista de produção. Se tinha estocado muitos produtos e não tinham pessoas para comprar tudo aquilo ali. Certo? Então, houve uma superprodução por causa desse modelo aí do Henry Ford, que é a produção em massa, em enormes quantidades. Ok. Deixa
eu ver se falta mais alguma coisa. Nesse período aí do Fordismo, vai haver uma disputa acirrada por mercados consumidores, por grandes empresas, né? A gente vai ver que as empresas elas vão começar a aperfeiçoar seus produtos, a inovar nos seus produtos, produzir produtos cada vez mais modernos para a época, ok. Mas as pequenas empresas não vão conseguir competir com essas grandes empresas, e aí vai acontecer a falência de muitas pequenas empresas, aí do final do século XIX para o início do século XX. Algumas empresas elas vão começar a engolir o mercado mundial de produtos, vão começar a formar, de certa forma, impérios, né? Tipo assim, algumas empresas elas vão crescer tanto o seu processo produtivo que vão se tornar gigantescas naqueles ramos específicos, no ramo da eletrônica, no ramo automobilístico, elas vão crescer tanto, tipo a Ford, vão crescer tanto que vão se tornar ali praticamente um império. Então, vai surgir aí no contexto da segunda revolução industrial a formação de oligopólios, a formação o contexto de algumas empresas dominando o mercado produtivo de um produto, dominando o preço de um produto, elas vão crescer muito, vão abocanhar aí enormes fatias do comércio mundial. E as pequenas empresas, muitas vão entrar em falência, porque elas não vão conseguir concorrer com as grandes empresas. E aí, para terminar essa parte, ela vai dizer o seguinte aqui. O meio técnico, ele é um meio que surge com a Revolução Industrial, né? O meio técnico é o meio que impera o quê? As indústrias, predomínio das indústrias e da transferência de mercadorias, de matérias-primas, através de redes de transporte. Isso é o meio técnico. O meio técnico surge com as indústrias. Então, o meio técnico, historicamente associado à indústria e ao modelo fordista, né, de produção, caracteriza-se pela concentração de grandes empresas industriais instaladas juntas a jazidas carboníferas. Então, as primeiras empresas que vão surgir, as primeiras empresas industriais que vão surgir, elas vão surgir próximos a onde tem matéria-prima, onde tem a sua fonte energética, onde tem a sua matéria-prima. Então, isso vai ser o meio técnico. Ok, esse meio técnico, ele vai durar até quando, Ana Beatriz? Até o final da segunda Revolução Industrial. Aí, com a terceira revolução, vai começar o meio técnico científico. Então, por volta de 1970, vai estar sendo iniciada aí a terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científica informacional. A revolução que vai dar início ao meio técnico-científico. Enquanto o meio técnico, lá no meio técnico, entre a primeira revolução e a segunda revolução industrial, vai existir mais a predominância de indústrias, dessa transferência de matéria-prima, de mercadorias por rede de transportes, vai ter a predominância disso. O meio técnico, ele impera através de quê? Do carvão mineral, do petróleo, depois da eletricidade, da eletrônica e da indústria química. Já o meio técnico científico, ele vai estar baseado em quê? Na informática. Ele vai estar baseado na informática. O meio técnico científico surge e predomina o que nele? O que é que predomina no meio técnico científico? Predomina a transferência de capitais, de informações, através de um meio que é imaterial, que são as redes. Então, o meio técnico-científico, o que existe de predomínio nele são coisas que são passadas de um local para o outro de forma rápida, instantânea, através dos satélites de informação, através dos cabos submarinos, que transmitem sinais de internet, enfim, da rede mundial de computadores. Isso é o meio técnico-científico. Então, o meio técnico-científico vai criar novos materiais e novas tecnologias, né, de geração de energia. A gente não vai utilizar somente o petróleo agora como fonte de energia, por exemplo. A partir da terceira revolução, da revolução técnico-científica, dessa revolução da informática, vão existir também a utilização de outras fontes de energia. Agora vamos para uma das partes centrais do capítulo. O que é uma prática espacial em rede? O que é uma rede? O que é uma rede digital? Como é que funciona uma rede digital? Como é que uma rede se integra a outra rede? Uma rede, Ana Beatriz, uma rede, eu imagino, é aquele local que a gente se deita, a gente tem como deitar numa rede a gente deita, aí a rede, ela tem alguns arcos, né? Ela tem aqueles fios condutores que liga aquela parte que a gente deita ao punho da rede, não é? Imagina a rede que a gente se deita mesmo, eu já vou para a rede digital, só imagina a rede que a gente se deita. A rede que a gente se deita, ela tem aquele pano central, né? E ela tem aqueles fios que interligam a parte que a gente deita ao punho. O punho está interligado com o torno, né? Assim, a rede que a gente se deita.
Ok. Aí imagine, o que é uma rede digital, Ana Beatriz? Você falou que é uma rede que a gente se deita. Por que você está fazendo essa relação? Porque é parecido. Uma rede digital, imagine que é um conjunto de fluxos de informações, de capitais, de serviços, de mercadorias, que são passadas de um local para outro no mundo inteiro, a todo instante. Imagine, uma rede digital é mais ou menos um conjunto de fluxos, né? Que são transmitidos a todo instante. Imagine que a rede digital seria aqueles arcos lá, aquelas... Como é que chama? Como é que chama? Não sei o nome daquilo. Os cordões. Aqueles cordões ali são um conjunto de nós que existem dentro de uma rede, que fica interligando uma parte do mundo a outra parte do mundo. No livro de vocês tem um conceito, diz assim: uma rede é um sistema integrado de fluxos, constituído por pontos de acesso, arcos de transmissão e nós, ou polos de bifurcação. Numa rede, o valor dos lugares se define pelo grau de acesso que eles oferecem ao conjunto da rede. Eita, um negócio complicado, né? Aí, percebam, está até aqui, ó, o valor dos lugares se define pelo grau de acesso que eles oferecem ao conjunto da rede. Então, uma rede é um sistema integrado de fluxos. Fluxos variados, né? Como eu falei, seja de informação, de capital, de mercadorias, enfim. É um conjunto de fluxos, uma rede. E, geralmente, um país ele pode estar mais inserido dentro de uma rede do que outro país, porque depende de quê? Depende do seu poder geopolítico, depende da sua influência econômica, depende do seu poder cultural, enfim. Todos participam das redes, mas uns participam mais ativamente do que outros. Ok. E existem algumas práticas que são permeadas pela utilização das redes digitais. Existem algumas coisas, existem não, tudo que a gente faz, não existe não. Tudo que a gente faz hoje em dia, basicamente, a gente utiliza as redes digitais. Então, por exemplo, aqui cita muito duas atividades que são ampliadas pela utilização das redes, que é o turismo, que vai falar basicamente do turismo internacional, e as atividades ligadas ao crime organizado, né? O crime, as atividades criminosas hoje em dia, elas sempre existiram, as atividades criminosas, basicamente, né? Sempre não, sempre é uma coisa muito, muito generalizada, na Beatriz. Há muito tempo, não foi sempre, há muito tempo já existiam crimes no mundo todo, mas as redes digitais, elas ampliaram o poder dos crimes, né? Dos crimes através em um país ou entre um país e outro, no mundo todo. As redes, elas ampliaram o crime, elas tornaram o crime cada vez mais organizado. É isso. Então, vamos lá. Práticas espaciais em rede. Algumas coisas não. Tudo que a gente faz, como eu falei, são ações que são permeadas pela utilização das redes. Então, por exemplo, eu vou fazer uma compra numa loja. Será que eu precisei de uma rede digital para fazer essa compra nessa loja física? Precisei das redes? Precisei. Seja na hora de pagar, seja na hora de... O produto, ele veio dali, ele foi fabricado naquele local, a matéria-prima veio de onde? Tudo vem de uma logística de redes. Então, você pergunta, você está vendo como você está... Não está se perguntando. Eita, Mariana. Mariana. Ai, meu Deus. Mariana, de jeito não. Aí, sim, tudo que a gente faz hoje em dia, a gente utiliza as redes, porque a gente vive nesse meio técnico-científico, né? No meio tanto existe a presença do meio técnico quanto do meio técnico-científico. Então, assim, tudo que a gente faz é permeado pelas redes. E são práticas, né? Práticas dentro desse espaço aí em rede. Ok. Aí vamos falar especificamente do turismo internacional, do crescimento desse turismo, e como o turismo ele foi ampliado através da utilização das redes digitais. Por exemplo, aqui vai citar diversos números, aqui vai trazer diversos números. Dados de 2017 comprovaram que 1,320 bilhão de turistas realizaram viagens internacionais no ano de 2017. Mais de 1 bilhão de pessoas viajaram, fizeram turismo internacional, ou seja, saíram do seu país de origem e foram para outros países, visitar outros países. Quando a gente fala de turismo internacional, é isso. E aqui vai trazer vários dados, né? Vai dizer que o turismo ele é muito importante, vem aumentando o PIB, o Produto Interno Bruto, a economia de muitos países. E o principal destino de pessoas do turismo, que praticam turismo, é a Europa.
principalmente a Europa Ocidental, que é a parte mais rica da Europa. Então, a Europa é um local muito visado, que vai falar disso, basicamente disso. Aí vai falar da importância, o turismo aumentou, as exportações de serviços. E quando a gente fala de turismo, a gente está falando de muita coisa. Eu não estou falando só eu comprar uma passagem para visitar um país. Eu estou falando da hospedagem, que eu vou me hospedar em algum local. Eu estou falando do que eu vou consumir nesse local, nesse país. Eu estou falando dos alimentos que eu vou comprar, talvez de uma vestimenta, dos bens que eu vou comprar naquele país, que eu vou deixar dinheiro ali. Que mais? Lazer, compras, eventos que eu possa estar participando naquele país também, seja um evento comercial, seja um evento cultural, que eu vou estar participando. Tudo isso vai agregando valor à atividade turística. Entendam que é toda uma logística. Então, o turismo, ele participa ativamente, vem crescendo aí, fazendo com que cresça a economia de muitos países. Isso eu estou falando no contexto de turismo internacional, né? Até agora só turismo internacional. Então, vai falar da importância do turismo e tudo mais, ok. Aí tem um tópico aí chamado crescimento do turismo. Aqui já vem outra parte. No crescimento do turismo, vai dizer o quê? Vai dizer que, ultimamente, agora do final do século XX para o nosso momento atual, vem aumentando a quantidade de turistas que praticam o turismo internacional. Eu quero que vocês anotem aí alguma parte do livro de vocês e vocês vão me responder amanhã. Amanhã. Anotem aí. O que é considerado turismo? O que é considerado turismo? Você é turista se fizer o quê? Tipo, eu fui até São José e voltei hoje mesmo. Isso é turismo? Eu quero que vocês pesquisem o que é considerado turismo. O que é considerado turismo pela Organização Mundial do Turismo, pela OMT. Pesquisem isso. O que é considerado turismo pela OMT, pela Organização Mundial do Turismo. E amanhã me respondam. O que é considerado turismo? Ele que é mensagem de aluno. Pode responder hoje. Vixe, Maria! Já quer responder agora? Não, deixa para amanhã. Já quer responder agora? Já pesquisou, foi? Relaxe. Ok. Faça uma pesquisa aí mais rebuscada. Então, o que é considerado turismo? Turismo é uma noite, turismo são 2 dias, são 3 dias. O que é considerado turismo? É isso que eu quero que vocês pesquisem. O que a Organização Mundial do Turismo diz, porque tem muitos conceitos aí para turismo. Mas o que a Organização Mundial do Turismo diz a respeito do que é ser turista? O que é fazer turismo? O que é considerado turismo? Do ponto de vista técnico, pode ser referenciada. Deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Daí você faça aí uma pesquisa mais rebuscada, mais bonitinha. Pronto. Mas vocês vão só falar, não precisa escrever nada não, viu? Só falar mesmo. O que é considerado turismo pela OMT. Então, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, nesse tópicozinho aí, crescimento do turismo, está dizendo que o turismo internacional vem crescendo muito. E a cada ano, uma quantidade maior de pessoas estão praticando turismo internacional. E aí a organização prevê que o turismo internacional vai aumentar muito, blá, 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 até 2030. Aí a OMT ela não sabia que a gente ia passar por uma pandemia, né? Tem isso também, que consequentemente, de 2020 para 2021, a atividade turística ela vem diminuindo drasticamente, né? Mas, enfim, a gente não tinha como prever que isso ia acontecer. Então, mas a atividade turística, ela é uma atividade que só cresce, que vinha só crescendo nos últimos anos. Então, se você olhar isso aqui, você vai ver, ó, esse gráficozinho, ele está mostrando basicamente isso aqui. Isso aqui é uma estimativa para até 2030, né? Mas aqui no meio teve, enfim, vai haver com certeza uma queda aqui, se a gente for analisar futuramente. Entre 2020 e 2021, possivelmente a 2022. Eu espero que 2022 a gente volta ao normal. Mas, enfim, vai haver uma queda aqui. Mas a previsão era só de aumentar a quantidade de pessoas. E aumentar para onde, Ana Beatriz? Embora a Europa seja o principal destino de turistas internacionais, Europa, principalmente a Europa, mas Estados Unidos também é muito bem quisto em relação a isso. Vem aumentando muito, a OMT ela fez um estudo e viu que vem aumentando muito também o fluxo de pessoas que partem em direção à Europa, e aqui a Europa, menino, a Ásia, e também para alguns países do Pacífico, da região do Pacífico, que faz parte da Ásia. E alguns ali que... claro que a América também é banhada pelo Pacífico, né? E a Oceania também. Mas vem aumentando muito a quantidade de pessoas que fazem turismo internacional para países asiáticos.
E grande parte dessas pessoas vão em busca de uma cultura que é diferente, de um modo de falar que é diferente, de hábitos culturais que são diferentes dos nossos, do mundo ocidental, né? Então, é por isso que a Ásia vem sendo muito visada. Que mais? Diferentes tipos de pacotes turísticos podem ser encontrados na internet e em propagandas dos jornais e revistas. Hoje em dia existe o ecoturismo que é uma atividade que visa basicamente o turismo ecológico. Ecoturismo é um turismo ecológico, é um turismo que visa conhecer locais que são conservados ou são preservados, né, de forma legal, locais bonitos, enfim. Ecoturismo, existe o turismo rural, o turismo de eventos. Vamos falar de turismo de eventos já já. Então, assim, existem diversos tipos de atividades turísticas. Essas são algumas. E existe uma certa divulgação do turismo, bem mais hoje do que no passado, por causa justamente das redes, né? As redes, elas disseminaram o turismo internacional. Eu consigo acessar, através de um blogueiro, através de uma blogueira, informações turísticas, de locais que aquela pessoa foi, de locais que aquela pessoa recomenda que você vá em determinado país. Por exemplo, vocês devem conhecer o Instagram do 196 Sonhos, né? Do brasileiro, do recifense, que conheceu aí todos os países do mundo. Ele, hoje em dia, está trabalhando com isso, com atividades da rede de turismo, né? Ele hoje está viajando por alguns países e mostrando mais detalhadamente coisas daqueles países. O Anderson, vocês conhecem, né? Dos 196 Sonhos. Mas ele conseguiu fazer aquele negócio do Ele conseguiu. recorde mundial? Ele é o homem mais rápido, que eu vou te olhar o título dele aqui. O homem mais rápido a conhecer todos os países do mundo. 196. É um Instagram, viu? É um Instagram chamado 196. Ele cruzou os 396 países. 196. 196. 300 é doido, tem tudo isso não, Maria. Primeiro brasileiro a visitar o coisa dele, né? É o primeiro brasileiro a visitar todos os países do planeta e ser o ser humano mais rápido da história. Porque ele fez, não lembro quantos dias foi, não. Não sei se foi um ano e pouco, parece, que ele fez tudo isso. E agora ele trabalha com viagens. Ele continua fazendo viagens, mas, tipo, não com esse objetivo mais, né? Porque ele já conheceu todos os países do mundo. Alguns ele só botou o pé e saiu. Mas conta. Tem lá testemunha dizendo que viu ele entrando, mas conta. Conheceu todos. Conheceu. Mas ele vive trabalhando com isso agora, com essa questão do turismo. Então, você consegue, hoje em dia, ter um maior conhecimento sobre atividade turística através das redes. As agências de turismo, elas passaram, de certa forma, a disseminar seus pacotes turísticos através das redes, né, principalmente das redes sociais. Hoje eu consigo acessar aqui pacotes de vários locais, né? Eu sigo um Instagram chamado Passagens Imperdíveis. Vocês conhecem esse Instagram? Oi. Ele foi na Coreia. Como foi que ele conseguiu ir na Coreia do Norte? Ele conseguiu, através de amizades. Ele conseguiu. Passou uns 2 ou 3 dias lá. Ele passou até um bom tempo lá. Conseguiu. Olha, eu sigo esse Instagram aqui. Vixe, não dá para ver não, peraí, ver. Aqui, esse Instagram chamado Passagens Imperdíveis. Aí, no Passagens Imperdíveis, eles ficam colocando pacotes de viagem. Tá vendo aí? Pacotes de viagem. Aí, por exemplo, aqui tem dizendo aqui, Curitiba até 2022, R$202. Passagem a partir de R$202. Aí você clica em cima da postagem, aí ele traz todos os locais de saída. Você pode sair em direção a esse local, Curitiba. Traz todos os locais. Aí eu fico olhando, será que tem Natal aqui? Natal. Esse tem Natal, mas Natal é a partir de 781. 202 é se você sair de São Paulo rumo a Curitiba. Eles colocam bem direitinho, explicando como é que é. Aí, tipo, tem umas promoções bem bombásticas, você tem que ficar acompanhando, sabe? Tipo aí, Portugal até 2022, Portugal, Lisboa, Portugal, Lisboa de novo, aí tem Praia do Nordeste, Chapada dos Veadeiros, Bahia, Rio de Janeiro. Aí tem umas, tipo, Pantanal, Texas, enfim, tipo, tem viagem aqui para o mundo todinho, você imaginar. Mas eles ficam colocando, você tem que ficar observando o site. Geralmente, Passagens Imperdíveis é só passagens, mas eles, às vezes, fazem pacotes turísticos, assim, no geral, tipo, com passagens, com hospedagem,
né? Com café da manhã e tudo mais. Às vezes eles fazem também esse tipo de promoção. Recentemente surgiu uma para Gramado, que eu fiquei doidinha para ir, mas tinha que ser eu mais uma pessoa. Faltou o quê? Uma pessoa, né? Faltou uma pessoa. Que eu ia embora. Ah, enfim. Era bem bacana o pacote, porque não era só passagem, era passagem e hospedagem. Era muito bom. E era 1.000 e pouquinho. Mas eram 3 ou eram 4 dias que você passava por lá. E tinha direito a tudo. Era ótimo. Sim, pois bem. Então, tem um tópicozinho aqui que diz assim, turismo individual. Hoje em dia, qualquer pessoa do mundo, de qualquer parte do mundo, pode organizar uma viagem em casa. Eu posso organizar, e as pessoas fazem isso, né? Antes de viajar, a gente tem que fazer todo um roteiro, todo um planejamento. E esse planejamento, esse roteiro, é feito através das redes. Então, eu consigo acessar o local para onde eu vou, eu consigo conhecer tudo em casa. Eu consigo praticar uma viagem virtual, digamos assim, em casa. Vocês conhecem um aplicativo chamado Google Earth? Google Earth.